Você sente que acredita, mas ainda pede provas. Você tem uma vontade enorme de mergulhar, de se entregar para esse caminho novo de espiritualidade, mas você se segura. Se é difícil para mim, que vivo esse processo e me questiono o tempo todo, imagino para a maioria das pessoas que estão começando a entrar. Pensar sobre isso é pensar também sobre o julgamento, sabe? Chega uma hora que a gente cansa, né? O julgamento, ele vem com muita força para quem está em um despertar de consciência. Talvez você esteja passando por isso. Isso é inevitável, é uma das consequências, das grandes consequências inevitáveis. Para viver com isso, a gente precisa de entender dois pontos principais. O primeiro deles é: esse caminho não é para todos, é para quem escolhe. E o segundo deles é: as pessoas não estão na mesma busca que você. Quando a gente recebe esse tipo de julgamento, a primeira coisa que acontece é a gente começar a pensar se eu não estou entrando em uma balela, né? Se eu não estou ouvindo, gente, será que isso não é blá blá blá? Como assim? O que eu tenho de evidência na minha vida não está batendo com isso que eu estou entrando? É o caminho da dúvida, né? Mas quando você enxerga isso como um degrau que você precisa avançar e que faz parte desse processo, e ouvir sobre isso é muito importante, é por isso que eu estou gravando esse vídeo, você entende que esse é um dos sintomas de algo muito maior, de um despertar de consciência. E buscar as evidências é uma parte do processo, é muito importante. E elas existem, estão aí para toda a prova. A grande questão é, a gente não pode entrar em caixinhas, sabe, que nos amarram e vão nos prender aí no segundo degrau das relações, da segurança, de manter as pessoas que eu tenho em volta de mim, sem entender que eu vou trazer para minha vida aquilo que eu atraio, que eu vibro. Se eu estou vibrando na dúvida, se eu estou vibrando na incerteza, e a gente não consegue desouvir, desaprender o que a gente escuta ao longo dessa busca, eu vou trazer isso para minha vida. Em relação ao julgamento, isso traz muita solidão para as pessoas. O que eu mais ouço é: eu me sinto muito sozinha, eu não tenho ninguém para conversar sobre isso. Se eu começo a falar de física quântica, se eu começo a falar de espiritualidade, se eu começo a falar desses assuntos, eu já sou logo julgada, falar, é uma louca aí, a esotérica, sem saber nem o sentido de esotérico, né? Eu vou trazer um exemplo para vocês. De uma forma muito simples. É a mesma coisa que eu entender de um carro, de uma máquina, de um carro. Eu entendo desse carro, sei como ele funciona, percebo os ruídos, percebo o que acontece com ele. E aí eu ouvi um barulho de um carro estacionando, eu falo, é isso, tá acontecendo isso aqui. A pessoa que está dirigindo o carro pode não entender nada daquilo, sabe? E ela vai falar, você tá louca. Você tá vendo isso aí por coincidência, você tá chutando. E tudo bem para isso, gente. Ela não entende disso. Ela não conhece o caminho. Ela não pisou no início dessa senda. Como que ela vai compreender o seu caminho? É libertador quando a gente entende sobre isso. Se você está mudando a sua frequência, você está mudando as suas relações. E isso faz parte do processo, isso é necessário, isso é uma cartaz que a gente precisa viver. Só que quando a gente se fecha para isso, a gente se fecha para todo o resto, porque eu me amarro ali no avanço, eu entro numa caixinha. E isso também vai, gente, muito em relação ao quanto eu me permito avançar. Porque o segundo passo para isso é eu traz nessa insegurança, nessa busca de comprovar, eu entro aí em uma questão de ciência e tudo, e se eu me amarro só nisso também, o que, que acontece comigo? Eu fico ali na caixinha da neurociência, não, essas emoções eu reajo assim porque quimicamente eu ativo o meu corpo e isso vai impactar meus pensamentos, então eu estou com um pensamento repetitivo só por uma química do meu corpo. Você se amarra e fica só ali, também é vazio. Essa caixinha científica, ela é uma parte do todo. Se você entra só na física também e fica preso ali, de que tudo é muito matemático e não consegue enxergar para além o que a quântica mesmo já prova hoje, que está integrado, o que, que acontece? Você fica dentro de outra caixinha, sabe? E dogmático dentro daquilo. Se você fica dentro não da espiritualidade, mas da religiosidade,
essa é uma caixa que vai te amarrar também, porque você fica vedado de olhar as outras coisas. Agora, entender-se como um todo, entender-se como um indivíduo que integra isso dentro da sua realidade que é criada, é transformador e é necessário. Inevitavelmente, quem caminha para avançar dentro de uma caixinha ou outra, quem vai a fundo, vai acabar abrindo a caixa. Só que a gente corre um grande risco, e eu passei muito por isso, de ficar dentro de uma caixa só. Porque olhar para fora vai doer, vai incomodar, você vai ser julgado, você vai perder no processo, porque você vai ter que escolher, e toda escolha é uma perda. Ninguém escolhe nada sem perder alguma coisa, entende? Se você escolhe o A, você perde o B. Só que é muito libertador quando você percebe isso. Esse canal, por exemplo, eu caí numa questão muito séria esses dias. Eu falei, cara, se eu ficar falando somente o início da caminhada de um despertar, o que, que acontece com as outras pessoas que estão no meio dessa caminhada? Tem muita gente aqui que está vindo no canal que já está mais para frente nessa caminhada. Tem muita gente que precisa de ouvir sobre quântica, sobre campo, sobre ciência integrada, espiritualidade, sobre questões transformadoras em relação a essa integração. O que eu faço com essa galera? Entende? Eu preciso de entender que quem está no começo e vai buscar por escolha, mas eu não posso abrir mão do que eu realmente sou e quero levar, porque senão eu vou estar sendo incoerente comigo. Porque se eu tive um insight, talvez isso aconteça com você, se eu tive um impulso, se eu tive uma intuição de que eu precisava de ouvir certas coisas, e se ninguém estava falando é porque eu precisava de falar, se eu não sigo isso, eu estou abrindo mão de tudo aquilo que eu dou crédito, tudo aquilo que eu sinto. Então, nessa caminhada de despertar, a gente precisa de entender os degraus das pessoas, do que está em volta, sabe? Entender que quem está na base de uma pirâmide, de uma necessidade, está preocupado com comer e se manter vivo, 90% das pessoas estão ali, né? Entre o primeiro e o segundo degrau. O primeiro é, vou manter vivo, tem que comer hoje, tem que. A pessoa que está ali, cara, não vai olhar para o segundo, que não está nem aí para segurança, não está nem aí para relacionamento, não vai olhar para o terceiro, que é poder, não vai olhar para o quarto, que é autoconhecimento, não vai, e tudo bem para isso. Você precisa de entender isso. As pessoas que estão ali, os 98% da população que estão no segundo degrau, estão preocupados com relacionamento, com o que vão achar de mim, com quantos seguidores eu vou ter, elas estão ali preocupadas com isso, vivendo uma realidade mental, sendo usados pela mente e não usando a mente para conseguir algo maior, enquanto uma ferramenta maravilhosa e magnífica que é. Não se entendem como indivisíveis, não se entendem como algo muito maior. Elas acreditam na realidade que estão sendo colocada. E o que eu entendi? Se eu ficar amarrada em trazer somente isso, eu estou deixando de lado todo o avançar disso, dessa pirâmide. Por quê? Quando você passa disso, você entende que você tem um poder, que você pode trazer coisas para sua vida, que é o degrau do poder aí, né? Do eu posso, eu entendo, eu consigo. Você já começa a vislumbrar que você transforma a sua vida, você tem uma autossuficiência maior com isso. Agora, ficar preso aí e não avançar é abrir mão da vida. O que acontece? Quando a gente entra nesse caminho de despertar, muitas coisas fora de nós se modificam e dentro também. Fora de nós, eu disse aqui, a principal questão é que você vai ter um afastamento, você vai ficar com dúvidas, você vai correr o risco de encolher para caber em algum momento, na verdade, todos os dias, você acaba olhando para isso de perto. Mas você também tem questões físicas, porque seu corpo quer fugir disso, você sente um sono absurdo, você sente uma fuga absurda, você fica muito mais sensível com tudo. E vencer isso é tão importante, gente, é tão importante, é tão fundamental, e a gente só consegue avançar
quando entende que o seu conhecimento, ele vai preceder a sua experiência. Quando eu estou falando conhecimento, eu não estou falando só conhecimento de técnico, de livro, de ciência, de artigos. Não! Eu estou falando de conhecer mesmo, sabe? De ter a informação. Ele vai preceder a experiência porque sem conhecer você não vai conseguir ter a sua experiência de avançar, de olhar que existe algo para além, existem outros degraus, existe algo muito maior. E talvez você não tenha sentido, né? Porque a principal coisa que acontece quando a gente está nesse caminho de despertar de consciência, começa a ouvir as coisas, começa a entender que a realidade, essa questão holográfica da vibração, essa questão toda, a gente começa a ficar nessa situação de dúvida e a gente fala, não tem como não ser real, e aí você começa a buscar mais provas e as coisas começam a acontecer na sua vida, mas a gente espera um evento, né? Você espera um evento gigantesco, você espera um abduzir-se de si, e houve, né, muitos relatos de iluminação, de conexão com todo, e coisas, e aí você fica esperando isso acontecer para isso ser o sinal que você precisa, definitiva, a prova que você quer para avançar. Só que não vai acontecer assim. Tudo bem, existem pessoas que passaram por isso, mas cada experiência é uma experiência do indivíduo, entende? É experienciada. O seu caminho, o seu sintoma de despertar pode ser você acordar para que isso não é dessa forma com você. E o silêncio pode ser a sua maior resposta. O silêncio do que você está pedindo. Eu vejo umas coisas tão absurdas, né? O povo brigando com o universo, né? Umas coisas meio sem sentido, assim, eu vou hoje, não sei o quê, sem entender o menor, ter a menor noção do todo disso, né? A gente vê muita porcaria por aí. Eu já vi gente que fala, não, só de você entrar no Instagram do fulano e olhar para aquele carro, como se isso fosse fazer realmente você ter uma realidade diferente, sem sentir isso, sabe? Sem olhar para esse fora e sentir-se abundante, sabe? Perceber-se diferente. E aí a gente cai numa caixinha perigosa. Esse vídeo é um desabafo para você começar a enxergar essas caixinhas. E se eu posso te dar uma chave, fique atento e não deixe de ter a sua busca. Para a gente entrar nessa porta estreita, nessa senda transformadora, para a gente ler com outros olhos os livros e tudo que chega para nós de conteúdo, é preciso limpar os pés, sabe? Do que está te amarrando, soltar essas correntes de crença. Enquanto a gente não faz isso, a gente não avança. A gente fica preso na entrada dessa porta, na entrada dessa senda e não entra nela. Não entra por medo, não entra por insegurança, não entra porque se fecha a entender o conhecimento de determinada forma. Tem muita gente que me ouve e fala, não, isso aí que você está falando é um papo que não tem a menor noção. Você tem que aprender a falar tudo bem para isso. Porque não é à toa, né, que nós temos, infelizmente, uma realidade coletiva cocriada que amarra 98% das pessoas dentro dessa realidade de um ciclo vicioso de dor, sofrimento, prisão mental, sendo usadas pelas próprias mentes, cocriando, mas a gente vive um momento tão complicado, gente. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre essa questão da guerra, a gente está aí numa iminência muito crítica, né, de situação mundial, e eu disse, eu foco em ter a certeza de que tudo já terminou bem. Eu foco em fazer o meu agora. E a pessoa falou, você é uma alienada. Cara, você é uma alienada. Como que você não se preocupa? Eu falei, não é que eu não me preocupo. Eu não compartilho em continuar criando essa realidade de dor e sofrimento. E quem não entende disso, quem não entende desse processo, não vai compreender essa fala. Entende? De certeza. Não vai compreender essa fala. Porque vai continuar no colapso coletivo dessa realidade e não vai colapsar uma outra realidade, não vai escolher uma outra sentença para si. Então, vocês vão ver vídeos mais profundos aqui, a gente vai entrar numa ciência muito diferente para algumas pessoas. Se você já está nesse caminho, eu te convido a acompanhar. Se você não está,
siga seu momento, né? Esse não é um tipo de assunto para todo mundo, falar de física quântica, de espiritualidade, de vibração, de frequência, de como isso interfere, como você interfere nisso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Já curte o vídeo aqui, que é muito importante para mim saber que você está comigo. Me fala o que você quer ouvir, quais são suas dúvidas. Eu gosto muito de conversar com vocês. E não se esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!